Olá, pessoal! Voltamos com a live mais gostosa do Brasil, a Doses de Saber. Seja bem-vindo. Aqui a gente traz o espírito do boteco para sua casa. Tava com saudade de um boteco, né, minha filha? Então vem pra cá. E eu chamei meus miguxos hoje. Daniel Pericinoto. Oi, Daniel! Olá, Andréia. Tudo bem? Beleza? E Simone Nakazone. Oi, Simone! Oi, Andréia. Oi, Daniel. Gente, muito legal ter vocês aqui com a gente hoje. E sempre que a gente começa a nossa live, a gente traz as comidinhas deliciosas de um boteco. E hoje a característica central era a seguinte: a gente precisava trazer uma comidinha vinda diretamente da terrinha, da boa terrinha. Daniel, o que você trouxe aí? Eu trouxe aqui um pepino com tomatinho cereja. E Simone, o que você trouxe? Andréia, aqui tem um enroladinho de rúcula com tomatinho cereja também. Nossa, que chique mesmo! E o meu tem o tomatinho cereja com uma cenourinha deliciosa e manjericão. Gente, esse aqui é meu café da manhã diário, adoro! Bom, a nossa prosa falando nisso, né, comidinha que veio da terra, não podia faltar na nossa live esse tema. A gente vai falar de plantio, de cultivo, só que com a nossa personagem principal, nossa protagonista, que é a cana-de-açúcar. E pra gente começar, Daniel, eu te faço uma pergunta. É a seguinte: para produzir 600 mil litros de cachaça por dia, quanto é que tem que ter de cana, meu amigo? Para produzir isso por dia, na verdade nós temos uma capacidade de moagem de mais de 600 mil toneladas de cana numa safra e são necessários o equivalente de mais 8 mil campos de futebol. É uma área bem grande mesmo que a gente tem para ser autossuficiente e ter toda a cana necessária para a gente conseguir produzir a nossa aguardente. Nossa, se a gente fosse falar de pessoas jogando, 176 mil jogadores no campo de futebol, e essa é a extensão de cana-de-açúcar plantada que vocês têm? É isso mesmo. Hoje em dia a gente tem várias gerações trabalhando na mesma empresa. Nem sempre isso, né, dá uma combinação boa. Deveria ser, né? Pessoas mais jovens, mais velhas e tudo mais. No plantio, a gente tem isso também. E eu acho que isso é legal, né? Planta a cana mais jovem, a cana já mais experiente, vamos dizer assim. O que isso representa no plantio? A cana é uma cultura semi-perene. Ela, depois de plantada, a gente pode realizar na média 5 cortes da mesma soqueira, né? E a gente utiliza variedades, né? Variedades são indivíduos dentro da mesma espécie, né, que apresentam características diferentes, características interessantes, agronômicas e industriais. Então a gente utiliza mais de 30 variedades de cana, né, para conseguir colocar no ambiente correto, né, e conseguir produzir aguardente com qualidade durante toda a safra, né, e ter o açúcar na cana, né, que a gente precisa. Essa variedade, vocês plantam essa variedade no mesmo momento, uma mesma safra, vai fazendo essa variedade, vai fazendo esse rodízio, posso dizer assim? Cada variedade, né, ela tem uma característica, né, de exigência de solo e de época de maturação, né? Então as variedades que são colhidas no início de safra a gente chama ela de precoce, no meio a gente chama elas de média e as variedades colhidas ao final da safra são chamadas de tardia, né? Então a gente escolhe de acordo com o manejo da área, né? A gente coloca a variedade mais indicada e a que melhor vai desempenhar naquele local. Vocês trabalham em produção de folhinha de calendário pregada na parede? Você deve ter um monte disso para fazer um planejamento adequado aí do plantio e ter cana produtiva o tempo todo, né? Realmente a gente tem um planejamento bem robusto, né? A gente utiliza diversos softwares, né, e planilhas para conseguir fazer isso da melhor maneira possível. Tem também o período da colheita, tem várias coisas que vocês precisam olhar nesse planejamento, né? Isso, esse planejamento ele tem que ser tão detalhado que a gente consegue ainda fazer um manejo que a gente fala meiose, que é método interrotacional de ocupação simultânea. A gente planta a cana, né, que vai servir de muda no ano seguinte, e a gente deixa vãos, 85% da área fica livre para a gente fazer uma rotação, possivelmente com uma leguminosa, que a gente acaba optando, que é a soja ou amendoim, e até mesmo a crotalária, que é um adubo verde, né? No caso da soja e do amendoim, a gente tem uma renda extra. Falando em colheita, como é que chama a máquina que faz a colheita? É colhedora, colheitadora, colhedeira? Como é que é o nome disso? Simone? A máquina que você tem na sua casa que lava a roupa é lavadora
ou é lavadeira? É lavadora. Então a máquina que colhe cana, né, que faz o corte da cana, é chamada colhedora. Eu já falei muito colheitadeira. Daniel, e como é que é feita a colheita? Explica pra gente. Então, nossa colheita é feita 100% mecanizada com o uso de colhedoras de cana, né? Essas colhedoras custam mais de R$1 milhão cada uma delas, né? Elas têm capacidade de colher mais de 600 toneladas nas 24 horas, na média. E então, desde 2014 a gente não realiza nenhuma queima de palha e é 100% mecanizada a colheita da cana-de-açúcar. Bom, Daniel falou há pouco que não se faz mais a queima da cana, né? O que está ligado à sustentabilidade. Simone, na casa da gente a gente costuma pegar todo o lixo orgânico, separar, ou pelo menos deveria fazer isso, para colocar na hortinha. Isso é muito rico, né? Com nutrientes para a hortinha. Vocês fazem alguma coisa parecida com a cana aqui? Andréia, nós fazemos sim. É a compostagem, né? Todo o resíduo sólido que sai do processo industrial, da indústria, ele passa aí por uma compostagem e se transforma novamente em um adubo orgânico que pode ser usado novamente no cultivo da cana-de-açúcar. Né? Então aí a gente tem aí um reaproveitamento do resíduo da indústria. Daniel, eu sei que vocês fazem um controle muito eficiente de pragas. Eu já deletei um monte de praga do meu Facebook e as pragas continuam aparecendo. Me conta qual que é o segredo e me dá um pouco do que vocês fazem aí para eu poder, né, dar uma deletada em pragas. Você vai ter que pegar algum parasitoide digital, alguma coisa assim. Agora, na parte biológica, assim, de verdade, a gente faz um manejo integrado de pragas, né? É um monitoramento, cada praga tem um ciclo de vida, a gente estuda esse ciclo deles, né, e faz as amostragens no período correto. E para combatê-la a gente usa alguns parasitóides, né? Na cana-de-açúcar tem o exemplo mais bem sucedido de controle biológico, né? O caso da vespinha, da cotésia. E tem outras ferramentas também de controle biológico, né? Minimizando o uso de inseticidas. Lá na casa da minha mãe tem um quintal grande e ela plantou roseiras e era para as roseiras saírem com rosa vermelha, mas elas saíram meio amareladas. Bom, assim, eu não sei exatamente o que os meus irmãos usaram para irrigar a tal da roseira. Eu quero saber o seguinte, no caso da cana, dá para usar o vinhoto ou a vinhaça? Sim, é uma prática de todo o setor. A vinhaça é o resíduo líquido da destilação, né? E ele é muito rico em potássio, né? Então ele pode voltar sim para o cultivo da cana. Hoje a gente tem aí uma capacidade com tubos móveis de irrigar uma distância de 9 quilômetros, além de caminhões próprios para fazer a irrigação de toda essa área. E aí é um processo que a gente chama de fertirrigação, né? A utilização da vinhaça para o cultivo da cana. Já dizia o poeta cubano José Martí, plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Foi pensando nisso que a companhia Miller implementou toda a parte do reflorestamento, já para facilitar a vida dos colaboradores. Ó, você não precisa plantar não, que eu já plantei aqui. Foi pensando nisso? Olha, seria uma boa, né, Andréia? Mas não. Né? Toda essa questão de reflorestamento é cumprimento de legislação mesmo. Né? Todas as áreas próprias da Miller, elas cumprem integralmente o Código Florestal. Né? Todas as áreas de preservação permanente estão lá, né? Hoje preservadas, e a gente também tem as áreas de recomposição de áreas com todo esse projeto de reflorestamento que hoje nós já podemos dizer que a gente chegou a 50 mil mudas plantadas aí. Nossa, é muita coisa, é uma área extensa já também, né? E é também um compromisso da companhia, cumprimento do Código Florestal, preservação das áreas aí de vegetação, de nascentes, então é valor mesmo da companhia. Existe solo ideal para se plantar a cana-de-açúcar? Ó, para bom engenheiro agrônomo, tira cana boa de qualquer lugar. Brincadeiras à parte, a gente tem, né, os solos mais argilosos e os solos mais arenosos, né? Ou seja, os solos mais férteis, né, de origem vulcânica e tudo mais, e os solos mais arenosos, né? Todos eles são possíveis de plantar cana. E a gente tem que acertar, na verdade, a época de colheita, né? Acertando a época de colheita, a época de plantio,
e a variedade a ser utilizada nessas áreas. Bom, então tá combinado, eu já levo algumas mudas lá pra minha mãe e levo uma colhedora comigo também, já pra colher, pra não ter problema nenhum. Fechamos mais um Doses de Saber e meu coração fica apertadinho aqui, gente. Calma, amiguchos, a gente vai ter mais, várias prosas ainda. Fica com a gente, acompanhe os próximos episódios. E pra gente fechar, saudações botequianas pra todos nós. Lembrem-se que uma boa ideia é Apreciar com responsabilidade.